Professor, antes de mais nada, a gente tem muitas dúvidas em relação a como deve ser essa possibilidade de extradição, né? São 48 horas para essa decisão acontecer e tem tratados que estão previstos, né? Tratado de extradição firmado entre Brasil e Itália, que já é ali da década de 80, começo da década de 90, e também tem os acordos, as convenções internacionais que o Brasil e a Itália são signatários. Então, como é que isso entra nesse caso da Carla Zambelli, como que isso pesa nessa decisão? Bom, Gabriela, a questão é um pouco complicada, porque o Brasil, de fato, tem um tratado de extradição com a Itália de 1989. É um tratado muito utilizado, nós temos muitos casos de extradição de lá para cá e daqui para lá, mas a questão é que isso não é simples, né? O pedido que deve ser feito agora pelo Estado brasileiro é um pedido que deve ser bem documentado, com provas adequadas, para que seja possível ao Ministério da Justiça italiano e depois a Justiça italiana decidir adequadamente, de acordo com o direito processual penal italiano, se há condições da extradição. E eu digo que é complexo porque, primeiro, se trata de uma pessoa que tem cidadania dupla, né? E isso é um complicador, tendo em vista que a Itália, embora extradite seus cidadãos, e eu já trabalhei num caso em que isso aconteceu, que foi o caso Henrique Pisolato, há uma série de óbices que podem ser levantados pela defesa dela perante a justiça italiana, justamente por conta desse requisito da nacionalidade. É elástico? O senhor tem uma... Normalmente esses casos demoram quanto tempo, doutor Aras? Eu lembro... Chico, eu só lembro que... assim, o que eu vejo no noticiário, né? É o STF do Brasil, nossa Corte Superiora, né? Sempre votando quase unanimidade pela extradição. Quando pegam, por exemplo, algum mafioso, algum traficante italiano aqui no Brasil, eu vejo que a coisa anda muito rápida a partir do Brasil. Do lado de lá... Isso, exatamente. Eu queria ter ideia do tempo do lado de lá, lado italiano. Bom, os prazos legais eles são bem fixados no Tratado Brasil-Itália. Por exemplo, o Brasil tem 40 dias agora para formalizar o pedido de extradição. Essa prisão ela foi feita de modo cautelar, né, como se fosse uma prisão preventiva. Então o Brasil tem agora um prazo de até 40 dias, segundo o tratado, para apresentar documentação. Essa documentação vai ser analisada pelo Ministério da Justiça italiano, depois pela Procuradoria italiana, depois vai passar pelo crivo do Tribunal de Apelação de Roma. Se ela foi presa em Roma, o caso vai ser decidido, não é decidido pela Suprema Corte italiana, a decisão cabe a um tribunal equivalente a um tribunal de justiça, como se fosse um equivalente aos nossos tribunais de justiça da região de Roma. E aí, então, o processo pode ser decidido em 6 meses, entendi, mas desde que esses prazos iniciais sejam cumpridos. Ou seja, a gente teria aí inicialmente um prazo de 1 mês para as coisas se organizarem do ponto de vista processual, e a Corte de Apelação de Roma poderia decidir ao final em 6 meses. O fato é o seguinte, Chico, que um caso como esse ele demora de 1 ano a 1 ano e meio, mais ou menos. Tá? Então não é um procedimento sumário, não há possibilidade de extradição imediata. Né? É possível sim extradição, mesmo ela sendo cidadã italiana, isso não há dúvida, mas não é um processo imediato porque não é uma deportação. Vocês sabem, quando alguém é deportado, a deportação pode acontecer em coisa de dias. 1 semana, 2 dias, talvez menos do que 1 semana. Mas a extradição é demorada. Não, muito boa essa diferença, fazer essa diferenciação, sim. Aproveitando, doutor Aras, para também esclarecer uma questão. O senhor mencionou que o STF agora terá que formular um pedido de extradição. Esse pedido ainda não existe, portanto, é só a partir da prisão dela que o STF pode pedir a sua extradição. Ele não havia ainda provocado as autoridades italianas nesse sentido, porque ela não tinha ainda sido confirmada, digamos, como estando na Itália. É isso? Exatamente. O pedido ele só é mandado para o país onde a pessoa é detida depois dessa prisão realizada. Não faz sentido que nós façamos inúmeros pedidos sem saber onde a pessoa de fato será detida. Então, agora que foi confirmada a prisão dela,
o ministro relator da ação penal dela pode encaminhar toda a documentação necessária, e se isso já não foi feito, para o Ministério da Justiça brasileiro, que mandará essa mesma documentação traduzida para o italiano para Roma, e aí o ministro da Justiça italiano poderá decidir, é importante, se dá seguimento ou não ao pedido. Então, há primeiro uma decisão política da Justiça italiana, isso é normal em qualquer pedido extradicional, que a autoridade local decida se dá encaminhamento ou não. Se ele der encaminhamento, ou seja, a Justiça italiana receber o pedido brasileiro, aí então começam a contar esses prazos que eu mencionei, com a ampla defesa sendo assegurada também a ela.